Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei qual que vai ser o horário que vocês vão estar vendo e assistindo essa aula aí, né? Essa primeira aula, né? Vocês podem ter visto lá no primeiro slide, que é uma aula que eu chamo ela de aula de apresentação, né? Aula de apresentação que eu digo é sobre a geografia, né? A aula de apresentação da disciplina, né? Da matéria geografia. Por quê? Porque eu considero ela uma aula apresentação, porque o conteúdo que a gente trabalha, esse primeiro conteúdo que a gente trabalha no sexto ano, que vocês vão trabalhar agora, né? Que está inclusive naquela primeira semana lá do PEX, lá, né? Daquela apostila que foi mandada para vocês, é uma aula que vai falar, que estuda, fala sobre os conceitos, né, da geografia. Conceitos, sim, primordiais, que é primordial qualquer um saber. E para você saber realmente o porquê de estudar a geografia, qual o real sentido de estudar a geografia, né? Porque às vezes a gente estuda determinada matéria, determinada disciplina, mas não sabe qual o foco de estudo, o objetivo de estudo, né? Que é a pergunta desse slide aí. E aí, se a gente estivesse em sala de aula, agora eu faria essa pergunta para vocês, vocês estariam respondendo várias coisas, né? Sempre quando eu faço essa pergunta em sala de aula, os alunos vão e me respondem variadas coisas, né? Por exemplo, o objetivo de estudo da geografia é analisar os mapas. O objetivo de estudo da geografia é analisar o relevo, hidrografia, né, vegetação. O objetivo de estudo da geografia é estudar política. O objetivo de estudo da geografia é estudar população de um lugar. E aí eu ia falar para vocês, todos os alunos que me respondem assim, eu ia falar para vocês que todos vocês estão certos, né? A geografia ela é uma disciplina muito ampla, né? Ela contempla inclusive várias áreas, né? Vocês podem observar que vocês vão estudar números em geografia, né? Matérias, determinadas matérias que se parecem com a matemática, por exemplo, matérias já que parecem com a história, dentro disso tudo da geografia. Por quê? Porque a geografia ela tem essa característica de ser uma matéria, de ser uma disciplina muito ampla, né? De contemplar essa gama enorme de coisas. Por que isso? Por causa do principal objetivo, né, objeto de estudo da geografia, o principal objetivo que se tem ao estudar geografia, que é o que? É o espaço geográfico, né? O espaço geográfico ele é o principal objeto de estudo da geografia. Mas aí vocês podem me perguntar, mas por que a geografia é tão ampla assim, se o objeto de estudo dela é o espaço geográfico? Justamente por isso, porque o espaço geográfico engloba tudo isso que a gente falou. Por exemplo, a gente tem dois tipos de geografia. A geografia física, que vai estudar os elementos naturais, como clima, vegetação, relevo, hidrografia, e a geografia humana, né, ou geografia social, como alguns falam, que estuda as questões sociais, ou seja, as questões relacionadas ao ser humano, diretamente ao ser humano, né, como população, política, né, e várias outras coisas. Então a gente tem essas duas frentes dentro da geografia, porque isso tudo está dentro do espaço geográfico. Inclusive, a gente nunca deve estudar, né, ou lecionar, igual no meu caso, que eu dou aula, eu nunca devo dar uma aula só de geografia física para vocês, ou nem só de geografia humana, social. Por quê? Porque vai estar tudo englobado. Tudo faz parte do nosso mundo, né? O espaço geográfico ele é
tão grande que ele engloba, e a gente vai estudar tantas das coisas que engloba além do nosso planeta, inclusive, né? A gente estuda na geografia os outros planetas, outras galáxias. Então, por isso ela é muito dinâmica, é por causa desse objeto de estudo que ela tem. Então, a partir de agora, toda vez que alguém perguntar a vocês, vocês sabem qual é o objeto de estudo da geografia. Por que vocês estudam geografia? Por que ela é tão ampla, ela é tão dinâmica? Porque ela estuda o espaço geográfico, né? Tudo que está inserido dentro desse espaço geográfico, ok? Bom, pessoal, aqui a gente já vai entrar nos conceitos sobre o espaço geográfico, né? Os conceitos acerca desse espaço geográfico que a gente falou aí, né? Existem alguns, e aí a gente começa aí pela paisagem. O que seria paisagem, né? Paisagem é tudo aquilo que você percebe através dos seus sentidos, né? Visão, olfato, paladar e outros sentidos, né? Que a gente tem. Principalmente aí no caso da paisagem, a visão, tá? Aquilo que você percebe quando você olha para algum lugar, quando a sua visão foca em algum tipo de coisa aí dentro desse espaço geográfico que a gente falou, né? Então, por exemplo, você aí agora na sua casa, você olhando na janela, você vai ter uma paisagem, você vai estar observando, né, aí dentro da sua própria casa e por aí vai. Então, paisagem nada mais é do que isso. Só que existe, né, tipos diferentes de paisagem, né? Tem as paisagens humanizadas ou culturais, né? Pode também ser chamada de sociais, né? Mas por que ela tem esse nome? Porque essa paisagem é um tipo de paisagem que teve a interferência do ser humano. Por exemplo, se você olha aí de sua casa aí, né? Pode fazer esse exercício agora para vocês fixarem isso. A partir de agora, olhem da janela do quarto ou de onde vocês estejam e olhem para um determinado local. Se vocês olharem para esse determinado local e nele tiver algum tipo de intervenção do ser humano, do homem, essa paisagem que você vai estar olhando, ela vai ser uma paisagem humanizada, uma paisagem cultural. Por exemplo, se você está olhando para um lugar e tem ali uma casa, tem ali uma rua, tem ali uma qualquer outra estrada, né? Ou se tem ali uma trilha de trem, né? Onde o trem passa, né? Seja qualquer elemento que é criado pelo ser humano, essa paisagem que você está observando, ela é uma paisagem humanizada. Aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, por exemplo, eu estou observando aqui uma floresta. Só que o local que eu estou observando em si, ele tem uma estrada dentro dessa floresta aqui. O que seria essa paisagem? Uma paisagem humanizada. Porque quem criou aquela estrada? O homem. Então, ela seria uma paisagem humanizada, cultural, né? Agora, se você está olhando, observando algum local e esse local não tem nada que foi criado, que sofreu uma interferência do ser humano, do homem, aí você está observando, né? Você está aí através dos seus sentidos, né? Principalmente o da visão, observando uma paisagem natural, que é aquela que não tem essa interferência. Então vamos supor, se você está aí observando, por exemplo, uma floresta, e essa floresta está com as árvores, né, os animais, a fauna, né, a fauna e a flora dela ali, sem nenhum tipo de interferência de nada criado pelo homem, você vai estar observando através dos seus sentidos uma paisagem natural. Por exemplo, se você observa o sol,
só o sol. O que você vai estar observando? Uma paisagem o quê? Natural. Ficou claro isso? Se não, tudo que não ficar claro nessa aula, nesse slide, qualquer slide, gente, anota aí e pergunta lá no grupo que a gente criou justamente para tirar as dúvidas. Ok? Bom, pessoal, eu também estou gravando esse áudio aqui, porque eu não falei isso naquele outro áudio ali, para falar para vocês, né, que a paisagem humanizada, né, essa modificada e social que a gente falou, ela é mais comum ser vista e vai ser vista em maior número nas áreas urbanas, né, nos centros das cidades, né, nas áreas urbanas, onde que há urbanização. Já a paisagem natural, ela sempre vai ser mais comum nas áreas rurais. Isso não significa que a gente não possa encontrar uma paisagem natural, né, nas cidades, nas áreas urbanas, e também não significa que a gente não possa encontrar uma paisagem humanizada, modificada nas zonas rurais, entendeu? Nas áreas rurais. A gente pode sim encontrar, mas é mais comum, ok? Pessoal, aí são exemplos, né, desses tipos de paisagem. Notem que tá aí a paisagem natural, né? Essa paisagem natural, quando você observa ela aí, ela tem umas borboletas, né? Aí umas árvores embaixo, né? Então você não percebe nela nada que foi modificado, né, ou criado pelo homem, né? Já essa outra paisagem que está aí, que está escrita aí paisagem modificada, mas é a mesma da paisagem humanizada e social, né? Ela pode ser chamada de paisagem humanizada, paisagem cultural, paisagem social, paisagem modificada, né? Por que ela é chamada também de modificada? Porque o homem que construiu ela, então um homem que modificou aquela paisagem que você está observando. Então nessa paisagem que está escrita modificada, vocês já podem observar uma casa mais embaixo aí, uma casa rosa e uma verde, não sei se vocês repararam, um balão, né, e um avião. Então são três elementos aí modificados, criados pelo homem. Por isso ela é uma paisagem o quê? Humanizada, uma paisagem modificada. Entenderam? Então, tá aí esses exemplos aí, pra vocês saberem qual é qual. Bom, pessoal, aí para finalizar, né, essa questão de conceito de espaço geográfico, eu trago essas duas últimas palavras aí, né, que é território e territorialidade. O que seria o território? O que significa território dentro de um espaço geográfico? E consequentemente dentro da geografia. É toda delimitação de um determinado espaço. Por exemplo, a sua casa é um território? Seu bairro, sua cidade, país, continente, isso tudo são territórios, né? Então seria uma delimitação de um determinado espaço, nada mais do que isso. Por que acontece essas delimitações? Por vários motivos, né? Questões históricas, de conquista de terras, questões culturais, né? Diferenciação de um povo para com outro povo, de um lugar para com outro lugar, né? Também é uma questão de ser mais fácil, né? Questão logística, né? De você administrar os territórios delimitados, assim, fragmentados, né? Do que se fosse tudo junto dentro de um território só, não tivesse essa delimitação, né? Por exemplo, se o território fosse só o país, aí o presidente tivesse que administrar o país como um todo, não existisse os estados, as cidades, né? Seria muito mais difícil, né? Vocês devem concordar comigo, seria muito mais difícil de administrar aquele território. Então é uma questão até de facilidade e de logística. E territorialidade? Territorialidade talvez vocês nunca tenham ouvido essa palavra, mas ela pode e deve estar
dentro do cotidiano, da vida de muitos de vocês. Porque o que seria a territorialidade? A territorialidade é o sentimento, o pertencimento que você sente, né, por um determinado lugar, por um determinado território. Ou seja, é aquele sentimento que você tem de gostar, de pertencer àquele lugar, né? Pode ser sua cidade, seu bairro, até sua própria casa, né? O seu país e por aí vai. Então é algo sentimental, né? A territorialidade é algo sentimental. Ela sempre existe? Não. Você pode morar num determinado lugar e não ter esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de gostar daquele lugar, de querer ficar naquele lugar, não ter identidade com aquele lugar, como você também pode ter, né? Pode ter até mais de um tipo de territorialidade, né? Você pode ter um sentimento de pertencimento, de gostar, de amar uma cidade, mudar para outra e construir, né, esse sentimento, esse pertencimento, essa identidade na outra cidade e ter uma territorialidade ali com aquele outro território também, ok? Então, basicamente é isso que vem a ser territorialidade. Chico Bento em Na roça é diferente. Eba! Ele tá chegando! Seja bem-vindo, primo! Ah, você não é meu primo, não. Filhinhas! Hã? Mamãe! Carambola! Chico, Primo! e aí? Você pode me dar uma força? Claro! Então segura aí minha bagagem. Valeu, cara. Chico, não dá pra esse treco andar mais rápido? Ah, com burrico tem que ser na base da paciência. Ah, que paciência o quê? Acelera aí, ô seu burro! Eita! Ara, viu o que você foi fazer? Ofendeu o Honório? Agora pra ele voltar a andar vai dar um trabalhão. Pelo amor de Deus, desempaca, vai. Ó, te dou uma cenoura. 2, que tal 2 cenouras? 5, te dou 5 cenouras. Mas que bom que vocês chegaram, meninos. Eu tô mesmo precisando de ajuda pra amor preparar o almoço. Opa! Deixa comigo, tia. Eu faço a comida hoje. Ai, vocês foram roubados! Levaram tudo! Micro-ondas, geladeira, liquidificador, só deixaram essas coisas velhas. Uai, mas é com essas coisas que eu faço a comida? Sério, tia? Claro! E eu quero que vocês dois vão agora mesmo buscar um montão de coisa pra morte eu fazer um almoço bem gostoso. E aí, Chico, onde é o supermercado? Ah, o mais perto fica mais de 20 léguas daqui. Xiii. Mas calma aí, primo. A gente tem tudo o que precisa aqui mesmo no nosso quintal. Enquanto eu colho as laranjas, você pega os ovos. Chico! O que é? Lá dentro só tem galinhas. Ara, da onde você acha que vem os ovos? Ah, daquelas caixinhas de isopor. Não, de dentro das galinhas. É mesmo? É! Sendo assim fica mais fácil.
Mas esse ovo sai ou não sai? Ai, socorro! Ai, essa foi um pouco. Eita, primo, tem que ser com jeitinho. Karma, Giselda, Carminha. Muito bem, fia. Viu? Agora tá faltando o leite e as cenouras. Deixa o leite comigo. Você prefere em saco ou em caixinha? Ih, lá vem problema. Sem botão pra apertar. Sem lugar pra colocar a ficha. Deixa eu ver, peraí. A não ser que essa cordinha aqui sirva pra... Ancinho se machuca, pobrezinha da maiada. Não diga. Digo sim, tem que ter jeitinho, não é, minha flor? Agora sim, com carinho, com muito carinho. Baiada, belezura. Vocês da cidade pensam que é só ir apertando os botões, que tudo se resolve. Mas não é assim, não. Precisa de amor, carinho. Aqui você vai ter muito tempo para aprender. Muito bem, primo. Agora é só montar. Você aprende rápido mesmo, hein? Olha o rango, pessoal! Caramba, que fome! Olha! Puxa, adorei essas férias. As experiências que eu tive aqui, com certeza eu vou levar pro resto da vida. Que bom! Até, primo! Adeus, Chico! Tchau! Adeus! Tchau mesmo! Tchau! Mas que coisa! Logo na hora da novela! Te amo, meu amado amor. Raios! Te amo, meu amado amor. Assim não dá! Calma aí, pai. Deixa que eu resolvo o problema. Carinho, carinho. Vamos, fia. Funciona. Assim. Isso, Puxa, minha flor. acho que tô precisando mesmo passar uma boa temporada no campo. Pessoal, eu deixei esse vídeo aí só para finalizar, né? É um vídeo curto, uns 6 minutos mais ou menos, do Cascão, da Turma da Mônica. É um vídeo engraçado. E por que eu coloquei ele? O que ele tem a ver com a matéria? Ele fala um pouco sobre os diferentes territórios, né? E essa diferente territorialidade, que é o costume, o pertencimento de uma pessoa para com um lugar, né? Nesse caso aí mostrando o espaço rural e o espaço urbano, né? A paisagem urbana e a paisagem rural, né? Território urbano e território rural, né? E tem também nele bastante sobre a territorialidade, ok?